Oi, gente, tudo bem? Bora lá ir para mais uma aula de história. Na aula anterior, eu havia começado com vocês o capítulo 4, falando sobre a crise de 1929, né? Pra gente entender esse período aí entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente pensando nas questões econômicas e mais especificadamente se tratando aí dos Estados Unidos, tranquilo? Passeio para casa, página 48 e essa 49,50. Bora fazer a correção? Na página 48, no Organize as Ideias, vocês tinham ali uma linha do tempo, data de 1914, 1917, 1918. Vocês iam colocar aí fatos importantes que aconteceram no decorrer desses anos. Gente, 1914, o que acontece? Início da Primeira Grande Guerra Mundial, sem a entrada dos Estados Unidos. 1917, entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. E em 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, e graças à entrada dos Estados Unidos, o lado aí da Tríplice Entente consegue a vitória. Tranquilo? Página 49, interpretando documentos. Esses dois cartazes eu já tinha até comentado levemente, né, sobre eles aí na aula anterior, mas bora dar uma olhada aí mais detalhada. Os dois são cartazes de 1920, tá? Primeiro, anúncio 1, creme de barbear. E isso é o que eu chamo de creme de barbear. Obrigada pela dica sobre o Menem. Certamente é diferente. Aí a gente vê aí, né, o cara... Observa o vestuário, né, que eles estão aí, como ele tá acariciando seu rosto, como que a mulher tá olhando para ele, num sentido que ele está mais atraente, né, e tudo mais. No anúncio 2, sabonete, promessa de redução de peso sem dieta e exercícios como mágica. Redução, e aí a gente vê como que a mulher ela era e como que ela tá ficando a partir do uso do sabonete. E aí a gente tem a questão dessa ditadura da beleza, como que é esperado esse tal padrão de beleza, né, que o bonito seria o magro. Tranquilo? Vira nas 50. Agora responda as questões. A. Como os anúncios destacam os benefícios dos produtos anunciados? O que acontece? Quando a gente para pensar o primeiro aí, né, do creme de barbear, segundo o cartaz, ao você utilizar o creme de barbear, você ficaria mais bonito, mais atraente, as mulheres olhariam mais para você. Quando a gente para pensar que é o do sabonete, de forma milagrosa, a partir de um uso de sabonete, você perderia medidas, né? E aí a gente vê que também é questão de se enfatizar que o corpo magro é o belo, é o bonito, tá? B. Os anúncios da década de 1920 são muito diferentes dos que vemos na atualidade? Gente, estamos em 2020, exatamente 100 anos depois disso aqui. 100 anos depois, o que a gente vê é muito diferente? Não, a gente tem aí anúncios que lembram muito o que a gente vê, né? Publicidade bombardeia a gente dia após dia com tanta coisa que a gente não precisa. Lembrando que aí a gente tem a questão dos códigos binários, né? Se você for aqui no Google, pesquisa tênis, olha só um tênis. Gente, qualquer rede social que você entrar, a partir do cruzamento de dados, vai estar aparecendo um anuncinho para você lá. Tá? Então isso aí tá querendo incentivar cada vez mais o consumo, as propagandas, como que elas acontecem, Vamos pegar a propaganda de shampoo, né? Nossa, a pessoa usa um shampoo, meu Deus, o cabelo dela é outro. Aí você compra, vai usar aquele shampoo, deu aquele mesmo efeito? Claro que não vai dar. Tem todo um marketing, uma publicidade, propaganda ali por trás, para fazer com que aquele produto venda mais para as pessoas, certo? Então, bora continuar. Então, a gente já viu aí uma introdução, né, de como que tá o cenário aí dentro dos Estados Unidos. Vamos voltar rapidinho, acho que é interessante. Página 48, economia estadunidense após a Grande Guerra. Estados Unidos entra para garantir essa vitória da Tríplice Entente, garante a vitória, fornece empréstimos para países europeus e para a própria Alemanha, que está totalmente destruída, não que os outros países não estivessem. Cada vez mais eu estou investindo na propaganda de produtos aí dentro dos Estados Unidos, estou investindo na questão industrial, tá? A produção, por exemplo, da indústria automobilística vira na 50. Eu tenho um conservadorismo florescendo, reflorescendo, vamos dizer assim, né, dentro aí dos Estados Unidos. As questões aí raciais, com a Ku Klux Klan, questões racistas, né, xenofóbicas, violentas,
Conservadorismo esse também que vai garantir uma lei seca, algo que favorece, por exemplo, a questão da máfia, né? A gente viu um pouquinho sobre o Al Capone e tudo mais. E aí, cada vez mais, as bolsas valorizando, bolsas de valores, né? Nossa, só sucesso. O que acontece? A gente entra agora na tal da quebra da Bolsa de Nova York. Gente, o que é bolsa? A bolsa de valor, vão ser prédios aí no caso, em que as pessoas trabalham e elas meio que vão controlar a economia de um país. Determinadas empresas, elas vão ter ações e qualquer um pode investir naquelas ações. E essas ações, dependendo aí do público, elas podem valorizar, ficar mais caras ou desvalorizar, ficar mais baratas. Um exemplo aqui no Brasil era a Petrobras, né? A gente aí investia na Petrobras e aí de acordo com que o petróleo valorizasse, aquele investimento que eu fiz, ele ficava mais alto, né? Meu retorno financeiro era mais alto. De acordo com que o petróleo desvalorizava, esse retorno seria menor. O que acontece? Gente, décadas de 20, sucesso, alta produção, produzo. Lembra, economia liberal. Estado intervém na economia? Não. Então é o próprio mercado que está se regulando. Produzo, e isso está indo. Galera comprando anúncios e tal, não sei o quê. Em determinado momento, por mais difícil que fosse, a Europa se reconstruiu. Então as exportações já ficaram comprometidas. Só que os Estados Unidos não tiveram esse feeling de parar. Eles continuaram produzindo, até que chega determinado momento que eu não tenho mais venda de exportação e eu não tenho venda dentro do país. O que eu faço com aquilo tudo que eu produzi? Nada, você estoca. E é aí que eu tenho a deflagração da crise de 29. O mercado aí estadunidense, ele não soube sentir que ele não podia continuar produzindo em tão larga escala como ele havia produzido aí durante a década de 20, desde o final da Grande Guerra. A Europa, ela consegue aí aos poucos voltar a se industrializar e tudo mais. Os Estados Unidos também vai estar por aqui já de mercado consumidor. Então aí eu tenho a deflagração da crise. Tem uma imagem aqui na página 51 de vocês, pensando na tal da Quinta-feira Negra. Até esse nome aí, ele é extremamente racista, né? Porque colocar Quinta-feira Negra, eu tenho os Estados Unidos aí, conservador, racista, e não coloca esse nome aí de à toa. E aí eu tenho uma multidão se aglomerando em Wall Street, muita gente tentando tirar seu dinheiro da bolsa de valores antes que desvalorizasse mais ainda. E aí eu tenho uma galera que vai ficar aí realmente assustada com tudo que está acontecendo. E aí é até engraçado, tem uma frase aqui no final da postura de vocês que fala: pessoas que eram milionárias até o dia 23 de outubro acordaram sem nada no dia 24. Pra gente parece muito irreal, surreal isso, né? Mas, cara, como assim? A pessoa era rica aqui, fica pobre aqui? Gente que investia tudo naqueles valores e do dia pra noite aquilo ali já não vai valer nada. A gente tá vivendo isso agora com o coronavírus, as bolsas totalmente aí atordoadas, né? Questão do valor, mercado totalmente parado quase. Então, imagine isso aí em 1929. O que acontece? Vira na página 52. Tem uns pontinhos aqui embaixo, 4 pontos aí, que é muito importante pra gente ver. Nos 5 anos seguintes a essa crise, lembrando, é uma crise que eu não vou resolver da noite pro dia, tá? O que acontece? Eu tenho 5 mil bancos falidos, eu tenho a produção industrial caindo em 50%, eu tenho o produto interno aí, bruto, diminuído em 1/3 e eu tenho 25% da população aí desempregada. Ou seja, Estados Unidos está pela tampa. O que acontece aí com a população? Página 53 a gente fala um pouquinho sobre isso, a Grande Depressão. É algo que até muitos historiadores, população, né, tá pensando agora a respeito do que a gente está passando. Agora eu faço um link com esse momento aí. A partir de tudo isso que acontece, gente, empresários, funcionários, desempregados, gente, a galera vai à lona. Lembrando, a gente tem aí uma produção industrial dos Estados Unidos muito forte, só que a gente já comentou, eu tenho uma desigualdade muito alta, eu tenho gente que tem muito e gente que tem nada. Agora eu tenho uma galera que não tem nada. Para quem tinha tudo e do dia para a noite perde, aquilo ali é desesperador. Eu vou ter um alto número de suicídios, tá? Aqui na página 53 de vocês, a gente tem 2 cartazes pra gente refletir um pouquinho sobre isso.
No primeiro aqui, uma fotografia de 1937, olha aí, quase 10 anos depois já do início da crise. Vítimas de enchente na fila da Cruz Vermelha em St. Louis, Missouri, Estados Unidos, em 1937, no contexto da Grande Depressão. No cartaz lê-se: o padrão de vida mais alto do mundo, não existe modo de vida como o americano. Nossa, sucesso. Agora olhe no rosto das pessoas, como que essas pessoas estão, a contradição dessa imagem. E a outra imagem aqui, que é uma clássica, já caiu em prova demais, tá? Mãe Migrante em Nipomo, Califórnia, 1936. É o retrato aí da tristeza, da fome, da miséria e tudo mais. E aí, no caso, a gente vê que o cenário americano, ele não tá passando por bons bocados. Fazendo um link com o que a gente tá vivendo, a gente tá com o mercado aí parado, a gente já tá tendo... já era um número alto de desempregados, tá aumentando. Dia 7 aí de abril a gente teve liberado a questão do auxílio aí para os trabalhadores autônomos, trabalhadores, pessoas aí que não tem essa renda fixa, né, no valor de R$600. Gente, vamos passar por crise não só no Brasil, mas no mundo? Vamos. Vai ser séria? Vai ser mundial. E é aí que eu preciso de ter um Estado forte. Se eu não tiver a intervenção do Estado para tentar buscar resolver esses problemas aqui da economia, a gente realmente vai para a lama. Então é aí que a gente tem que cobrar dos nossos governantes ações, principalmente aqui no Brasil, gente, 30% só aqui de Goiás, a nossa exportação aí da agropecuária é ligada com a China. A gente tá vendo aí todos os dias nos jornais só notícia aí de desaforo de um político com outro lá da China e tal. Isso pra gente não é nada interessante. Nesse momento aí os países eles têm que se abraçar, não literalmente, é claro, né? Mas eles têm que aí buscar a colaboração entre países para tentar resolver isso da melhor forma possível, tá? Gente, para a casa de vocês vão fazer a página 52 e a página 53, o Interpretando Documentos, e a 54, que vocês vão responder as questões. Tranquilo? 52, 53 e 54. Fiquem bem e até a próxima.